O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, e o seu nome é santo. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículos do 39 ao 56. Solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria. Meus irmãos e minhas irmãs, neste domingo nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora, um mistério luminoso em que a Igreja contempla Maria, a Mãe do Senhor, já participante da glória do ressuscitado. As leituras dessa solenidade formam como um mosaico harmonioso. Do Apocalipse brota o grande sinal da mulher e da arca. Na carta de São Paulo a Coríntios, a primeira carta, no capítulo 15, nós vemos a certeza da Páscoa que vence a morte, o Cristo ressuscitado, e no Evangelho de São Lucas, a visitação de Maria, a sua prima Santa Isabel, e o cântico do Magnificat, onde a humildade da serva, a humilde serva, ela se torna a voz dos pobres de Deus. Abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu a arca da sua aliança. Apocalipse capítulo 11, versículo 19a. O vidente, ele contempla a arca da aliança, uma imagem que, na memória de Israel, remetia ao baú sagrado da presença, sinal do Deus que caminha com o seu povo. Aqui, no contexto do Apocalipse, nós vemos a visão da arca imediatamente seguida do grande sinal de uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas. Veja, isso não é casual. Nós poderíamos interpretar que a arca agora é uma pessoa, é Maria, em quem a aliança se tornou carne. É nela que o Deus vivo encontrou um lugar, e é por ela que ele veio habitar entre nós. Recordemos os ecos bíblicos que ressoam aqui. A mulher remete à mulher de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, a Eva, Maria, a nova Eva, agora obediente, e ao descendente, a promessa da vitória. O sol, a lua e as estrelas evocam o sonho de José, em Gênesis no capítulo 37. Símbolo de Israel, o povo de Deus, Maria, que é, portanto, Israel na sua plenitude, a filha de Sião, o lugar da presença, a nova arca da aliança. O Apocalipse também fala do dragão e da perseguição, porém a mulher foge para o deserto, no espaço onde Deus cuida dos seus. Assim aqui nós vemos a glória e a luta, a luz e o conflito, a assunção, que não é uma evasão, mas coroamento de uma história tecida de fé no meio da prova. Na carta de São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo afirma: Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que adormeceram. O apóstolo nos oferece uma chave pascal: como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos serão vivificados. A ressurreição de Cristo inaugura uma nova ordem, uma ordem, primeiro Cristo, depois os que são de Cristo, no momento da sua vinda. O último inimigo a ser destruído é a morte. E tudo é colocado sob os pés. A Assunção de Maria se insere aqui como participação singular de quem é a mais íntima de Cristo, a primeira dos que são de Cristo a ser plenamente conformada ao Filho. A Igreja, ela aprende, contemplando Maria, a esperança do próprio destino. O corpo, expressão da pessoa, está chamado para a glória. O dogma define a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso da sua vida terrena, ela foi assunta em corpo e alma à glória celestial. É isso que o Papa Pio XII vai nos apresentar. E o Concílio Vaticano II, no texto da Lumen Gentium, vai nos dizer que a Virgem Imaculada, preservada, imune de toda mancha de culpa original, terminado o curso da vida terrestre, foi elevada em corpo e alma à glória celeste. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, não se trata de um privilégio isolado, mas de um sinal
Nela já brilha aquilo que esperamos para todos os membros do corpo de Cristo, que somos nós. O catecismo vai nos resumir dizendo que a Assunção da Virgem Maria é uma participação singular na ressurreição de Cristo e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos, que somos cada um de nós. Agora, eu convido você a nos voltar ao texto do Evangelho de hoje. Naqueles dias, Maria se levantou e foi apressadamente à região montanhosa. São Lucas capítulo 1, versículo 39, o movimento de Maria é já um ícone da igreja. Quem recebeu Cristo, o Verbo, não fica parado. Quem traz Cristo no seu interior, vai ao encontro, atravessa montanhas, chega a casa. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, exclamou: bendita és tu entre as mulheres, bem-aventurada aquela que acreditou, bem-aventurada aquela que acreditou. Aqui está a fé de Maria, uma confiança obediente e jubilosa. E então Maria canta: minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus meu Salvador. O Magnificat, tecido com os fios da Escritura, retoma a oração de Ana, em 1 Samuel capítulo 2, e a teologia dos humildes, os anauim, os pobres de Deus. Deus olhou para a pequenez de sua serva, derrubou os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Nesse cântico vibra o coração bíblico da misericórdia, Hesed, da fidelidade, a misericórdia fiel de Deus. Assunção é a confirmação desse cântico. Quem viveu para Deus, quem se fez pequena, quem se deixou conduzir pela palavra, experimenta a plena exaltação. Maria não se gloria a si mesma, ela engrandece o Senhor e por isso Deus a glorifica. Essa teologia dessas leituras de hoje ganha eco seguro no magistério e na tradição da igreja. A igreja apresenta Maria exaltada pelo Senhor como rainha do universo. É assim que a Lumen Gentium vai nos dizer. E não se trata de um adorno devocional, mas de uma chave cristológica. Tudo em Maria remete a Cristo. A sua glória é reflexo da ressurreição do seu Filho, da Páscoa do seu Filho. A lógica do amor de Deus é de uma delicadeza extrema. O corpo que foi o primeiro sacrário do Verbo, poderíamos dizer, a arca viva, não podia conhecer a corrupção. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, contemplar Maria assunta ao céu não é apenas olhar para cima, é aprender a olhar a terra com os olhos novos. No Apocalipse, a mulher não é retirada da luta do tempo, ela é perseguida, porém guardada por Deus. Na nossa vida, semelhante tensão persiste. As luzes e sombras, as consolações, os desertos. Assunção diz que o destino último não é o dragão, mas a coroação. Não é o deserto, mas a comunhão. Não é a morte, mas a vida. Por isso, a solenidade de hoje cura em nós dois equívocos: o da fuga espiritualista e o do desespero mundano. Nem evasão, nem cinismo, mas a esperança. A esperança cristã é pascal. Tem a estrutura do já e ainda não. Em Maria já resplandece plenamente em nós. O ainda não é sustentado pela promessa de Deus, porque nós veremos a glória de Deus. E se Cristo é as primícias, Maria é o fruto amadurecido pela graça, o primeiro dos resgatados em quem a igreja entrevê o seu amanhã. O Evangelho de São Lucas nos oferece uma pedagogia prática da Assunção. Antes de elevar-nos ao cântico, Maria desce ao serviço. A pressa do amor leva ela à casa de Isabel. Sua palavra de bênção faz o menino pular de alegria. O caminho da glória passa por esses gestos tão humanos: entrar, saudar, permanecer, servir. A Assunção nos educa para o corpo, que um dia será glorificado. Já agora se tornar liturgia de caridade. Meus irmãos e minhas irmãs,
Se o Magnificat proclama a reversão das situações, isso não é poesia sem consequência. É uma agenda de vida. A celebração de hoje nos pede coerência entre culto e vida, entre louvor e justiça, entre a Eucaristia e o serviço aos pobres. Maria canta que Deus exaltou os humildes. Por isso, permitam-me, antes de concluir, uma última contemplação do Magnificat. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. O adjetivo bem-aventurada, Macária, não é vanglória. É a leitura de fé de uma obra de Deus. A bem-aventurança de Maria nasce de fato de ter sido reconhecido como serva e de ter se deixado encher pela misericórdia. Por isso a Assunção da Virgem Maria é a plenitude dessa bem-aventurança. O Senhor fez nela grandes coisas e continua a fazê-las em nós quando nós nos abrimos como Maria, como ela, ao Espírito Santo. No final, tudo isso se torna oração. A Arca da Aliança, a mulher vestida de sol, a Mãe do Senhor, a humilde de Nazaré, todas as imagens convergem na pessoa de Maria, nosso espelho e modelo. E contemplando Maria, nós aprendemos que a verdadeira grandeza é a do amor, que a verdadeira ascensão é a da humildade e que a verdadeira vitória é a da esperança que não decepciona. Meus irmãos e minhas irmãs, peçamos, pois, a Maria, nossa mãe, a Arca da Nova Aliança, que nos ensine a engrandecer o Senhor com a vida. Peçamos a ela que forme em nós um coração de pobre, capaz de confiar e de servir, de nos sustentar nas lutas para que o dragão não devore em nós a esperança, de nos educar para a caridade concreta e para que o Magnificat se torne pela graça essa partitura dos nossos dias. E quando chegar a nossa hora, com Maria, possamos atravessar a morte na fé do seu Filho Jesus, para que um dia, com todos os irmãos e irmãs, possamos cantar em corpo e alma o louvor eterno do Deus fiel, cuja misericórdia é para sempre. Um santo domingo para você e sua família. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.